encerrar, eu queria rapidamente registrar a riqueza desse momento, né, dessa manhã aqui que nós tivemos, não só pelo reconhecimento do mérito a tantos projetos e tantas pessoas, mas por essa apresentação que faz uma passagem, né, do passado e aponta para o futuro. Mas o que eu achei importante, e eu quero comentar, é que em todas as falas, tanto do professor Arnaldo quanto da do Juliano, nós estamos falando, sim, em evolução e tecnologia, mas a essência da educação, que é o ser humano, foi ressaltada em todos os momentos. E esse é um princípio invariante. A educação é humanista. Ela pode usar a tecnologia, ela pode trabalhar na muvuca, né? No mundo VUCA, ou muvuca, mas o fato concreto é que a educação tem como base o ser humano é imutável, e é isso que a gente tem que lembrar sempre. Esse evento aqui hoje é um exemplo do valor do ser humano, que é o ser humano que produz tantos projetos interessantes, que produz tantas histórias interessantes, quanto a da professora Gina, do professor Gabriel, é o que traz você aqui com essa experiência pessoal também muito rica, e que você pôde compartilhar com a gente hoje. Então, muito obrigado, Juliano, muito obrigado, professor Arnaldo. Carmen, você quer fazer uma consideração? Por favor. Então, você, em nome de todos, faz, por favor, um registro sobre o nosso momento. Desculpa a interrupção da cerimônia toda, mas eu não posso deixar de passar esse momento tão rico e que, vocês sabem, vocês me conhecem, é um tema que me incomoda profundamente. Semana passada, ou retrasada, saiu na Gazeta do Povo uma matéria que eu não tive ainda a oportunidade de ler o livro da pessoa, confesso que estou comprando esse livro, uma sueca chamada Inger Ekvist, e ela fala que esse momento que nós estamos vivendo de empoderamento do aluno e professor coach, ela se refere na manchete da matéria da Gazeta do Povo, ele traz um menor aprendizado e resultados piores. Quando foi falado do construtivismo, né, sendo desconstruído no Brasil, eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu. Quando a gente se espelha em modelos australianos, modelos finlandeses, canadenses, enfim, para a aprendizagem dos alunos, e a gente traz para o Brasil esses modelos, nós não fazemos nenhuma mudança nas diretrizes curriculares das licenciaturas, tá? Nós não ensinamos o professor a tratar esse modelo, e aí a gente tem os jargões a respeito do não precisa reprovar até a 4ª série, o que fizeram os professores com isso, reprovam até a 4ª série. Quando no modelo australiano existe um acompanhamento intensivo daquele aluno, eles têm 2 séries consecutivas, com os professores sabendo das dificuldades que têm. Quer dizer, as competências dos professores são completamente diferentes das competências dos nossos professores de ensino básico, né? E aí, claro que o aluno tem a dificuldade, ele reprovaria naquela disciplina, naquele conteúdo, mas ele passa, porque o professor consegue vencer aquilo, inclusive com metodologias ativas de aprendizagem, que a gente chama de peer instruction, e isso é praticado lá, na solidariedade da aplicação da instrução pelos pares desde a mais tenra idade. Então, a gente traduz para o Brasil modelos estrangeiros sem trazer isso para as diretrizes curriculares das licenciaturas. Então, esse absurdo continua permanecendo, a gente é cachorro correndo atrás do rabo no Brasil, né? Eu falei isso lá no CBESP, a gente levantei essa questão, e aqui eu trago novamente, porque eu fiquei muito provocada por esse artigo que saiu na Gazeta do Povo, dessa sueca. Porque, para mim, ela está dizendo o quanto nós não sabemos fazer isso no Brasil. E, por isso, esses resultados pífios, né? E aí a gente vem para o ensino superior, nós buscando traduzir essas competências do futuro para desenvolvê-las nos nossos alunos, sem termos sido formados por isso. Correndo atrás do atraso que a gente vive. Então, ouvir vocês nessa hora é extremamente provocante, angustiante também, né? Muito angustiante, porque a gente traz... provoca um sentimento que nós temos, e eu acho que era importante só ouvir mais um pouquinho sobre essa visão dos modelos lá de fora, traduzidos no Brasil, e a forma como a gente está executando tudo isso aqui, se for possível, e não atrapalhar um pouquinho mais. O que você não pede, que a gente não faz com alegria, né, Carmen? Muito obrigado pela sua contribuição, pelas suas palavras, e eu pergunto para o professor Juliano, que quer fazer o seu comentário. Obrigado. Professora Carmen, obrigado pela intervenção. Existem N dimensões, como sempre, no ser de complexo para essa situação. Por exemplo, quando nós trabalhamos com o conceito de que mudar as diretrizes curriculares alteraria a construção... Deixa eu vir mais para cá, porque fica mais fácil.
alteraria a construção do pedagogo, do licenciado que nós temos hoje na universidade? Isso, na verdade, é mais um equívoco do fluxo. A palavra aqui de conhecimento via streaming é como nós conseguimos constituir uma pedagogia ou licenciatura cujos modelos não estejam engessados para 4 anos. É um pouco atrás ainda do que eu montar um programa que tenha, por exemplo, fundamentos filosóficos sociológicos de educação brasileira. Quanto tempo eu tenho que dedicar a fundamentos filosóficos sociológicos da educação brasileira que eu poderia extrair, porque nós começamos a educação brasileira com a escola nova, com o modelo dos pioneiros da educação, e investir isso em gestão de sala de aula. Em gestão de sala de aula. O professor, vou dar um exemplo básico. Nós temos um curso interno de gestão de sala de aula em que nós mostramos aos educadores 25 formas de organizar a sala de aula de acordo com os objetivos de aprendizagem propostos. 25 formas de mover carteiras. Assim, carteiras de estudante. E se as carteiras são de braço, se elas são de bancada, se elas não têm braço nem bancada. Porque hoje os nossos professores não sabem fazer isso. Exposição, todo mundo virado para frente. Trabalho em grupo, vira a carteira para o lado. Júri simulado, vira a carteira para o lado. Vou fazer trabalho em grupo, cada um se organiza em 4. Então, se nós não temos essa capacidade de criar um currículo dinâmico, que eu acho que esse é o primeiro desafio, se hoje nós entendemos, e aí minha experiência, por exemplo, eu tive a oportunidade de discutir com a equipe da Finlândia aqui no Brasil, durante um ano inteiro, tive a oportunidade de discutir com a equipe do Instituto Singularidades em São Paulo, currículo australiano, tive nos Estados Unidos 3 semanas atrás falando sobre o futuro do trabalho e currículo, e nesse cenário todo, as pessoas têm problemas com o professor em todos os lugares. A diferença é quem está mais ou menos aberto à inovação em educação. Educação não tem laboratório. Eu não consigo fazer 10 crianças cobaias e testar se minha aprendizagem ativa funciona. Então, nesse sentido, para mim, nós deveríamos discutir uma diretriz curricular que permitisse uma flexibilidade e modelagens curriculares diferentes. Mas, paralelo a isso, eu já vou encerrar a contribuição. Quando nós construímos uma base nacional que tem 10 competências, com 5 campos de experiência para a educação infantil e 18 objetos de aprendizagem, a análise combinatória disso dá mais de 3.000 trabalhos que o professor tem que ter para entregar toda essa estrutura. Competência de comunicação, campo de experiência, oralidade, objetivo de aprendizagem, reconhecer os signos comuns da sociedade que o cerca, isso aqui dá quantas aulas para eu conseguir atingir isso? Aí competência, letramento digital, cultura digital, aí com sons e formas, o campo de experiência, com o objetivo de discernir as formas básicas, naturais, que é o triângulo, o retângulo, dentro de tecnologia. Eu nunca consigo acabar isso. Eu acho que um dos grandes problemas nossos é que a nossa legislação educacional é reconhecida no mundo como uma das melhores, inclusive pela Unesco, porque ela trabalha numa completude gigantesca. Mas o mundo inteiro diz assim, tem que diminuir para poder dar certo. Tem que focar mais. Nós queremos um grande trabalhador, um grande cidadão, um grande ser humano. Tem que querer tudo isso? Tem. Mas isso, quando se traduz em competências, habilidades e metodologias, fica muito complexo de fazer girar numa escola, de fazer girar no ciclo educacional. Muito bem, professor Arnaldo, para as suas considerações finais. Está vendo como ele é simpático? Considerações finais. Quer dizer, acabou. Tem que... mas eu, ouvindo o Celso, ouvindo o Juliano, a professora Gina, eu fiquei pensando, com 10 anos de convívio no Conselho Federal de Educação, no Conselho Nacional de Educação, e outros tantos, como secretário de Estado no Rio de Janeiro, primeiro de Ciência e Tecnologia, depois Educação e Cultura, depois Educação, depois Cultura. E, perdoem dizer mais isso, eu fui 13 anos cônsul da Finlândia no Rio de Janeiro. E visitei a Finlândia 2 vezes com a Ruth, somente para aprender sobre educação. E uma das viagens eu fui com o então ministro Pimenta da Veiga, ministro das Comunicações.
E ele, muito simpático, com uma mulher muito bonita, ele chegou para o ministro da Educação da Finlândia, lá em Helsinki, jovem, assim, devia ter a idade do Juliano, e perguntou: ministro, a que se deve atribuir o crescimento da Finlândia no mundo? Aí ele olhou para cima e disse assim: há 3 fatores. Eu estava do lado, ajudando até a traduzir. 3 fatores. O primeiro, educação. O ministro da Finlândia falando. Aí o Pimenta diz assim: toma nota aí. Primeiro, educação. O segundo, educação. E o terceiro, educação. É a prioridade que a gente dá em nosso país ao elemento fundamental para que as coisas melhorem e elas funcionem e tudo mais. Eu saí de lá, bom, o Pimenta ficou envergonhado, porque o Brasil não cuida disso. O Juliano falou agora, de novo, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei já tem mais de 20 anos e ela já foi modificada, e aí eu vou criticar os políticos duramente. Essa lei já foi modificada 35 vezes por medidas provisórias, por emendas constitucionais. 35 emendas, PECs, como se chamam, né? São os projetos de emenda constitucional. 35 vezes. Ou seja, essa lei já foi completamente desconstruída. Ela já perdeu a sua organicidade completamente. Nós já deveríamos estar fazendo, o Gabriel sabe disso, com a experiência que tem, o Janguier também, e o Edson, nós já deveríamos estar preparando uma nova lei, até porque a lei atual ela já foi completamente modificada. Isso existe? Não. Isso está existindo? Não. Dentre as tragédias do atual Ministério da Educação, vocês podem vislumbrar a possibilidade de alguma coisa boa no que se refere à legislação? Também não, porque não há nenhum movimento no sentido de dar uma nova lei à educação brasileira. Então, eu concluo dizendo que admirei imensamente a palestra do Juliano. Eu tenho um programa de televisão na Rede Futura, que é, graças a Deus, muito visto. Já convidei ele para dizer isso tudo lindamente, como ele diz, na televisão, e nós vamos estar juntos. Depois o Celso manda dizer a vocês quando é que vai ao ar, mas será brevemente. Obrigado a atenção de vocês. Parabéns ao Celso, à BMS, por mais essa linda iniciativa. Um abraço. Muito obrigado. Essa é a BMS que nós estamos construindo, um espaço de debate, de discussão, né, de provocações, né, de soluções. Essa é a BMS 4.0 surgindo, professor Gabriel, e eu fico muito feliz de ter recebido essa missão de você, do Janguier, professor Edson, e poder fazer, levar adiante o bastão com a equipe, com a Débora, com o Daniel Castanho, com todos que compõem a nossa equipe. É um orgulho muito grande. Nós estamos sendo assistidos por centenas de pessoas pela BMS TV. Né? E hoje à noite, não esqueçam, às 19h30, vamos fazer o coquetel de comemoração dos 37 anos, com algumas surpresas que eu não posso contar ainda quais são, mas quem for verá. É importante confirmar a presença na recepção, tá? Quem ainda não fez a confirmação, para que a gente possa recebê-los com todo carinho, com toda alegria, a partir de 19h30 hoje à noite. Muito bem? Então, queria agradecer a presença de todos até esse tempo todo, né, durante toda a palestra. Mais uma vez, parabenizar os homenageados, tá, e dizer que é um orgulho muito grande pilotar a BMS nesses 37 anos que ela hoje completa. Muito obrigado a todos vocês.